Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Choquette, eu sou médico, oftalmologista, com subespecialidade em retina clínica, cirúrgica e cirurgia de catarata. Eu atuo na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e o objetivo desse canal que eu faço sempre é democratizar, popularizar as informações da oftalmologia para que todos tenham acesso e consigam de forma mais rápida e prática procurar auxílio em casos mais graves. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui também, caso alguém queira interagir, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho ou eventualmente tenha uma dúvida mais pontual e queira conversar. Hoje a gente tem um tema muito recorrente. Eu queria saber se o teu olho, tua pálpebra, está piscando sozinha já faz dias, ou se você já teve esse sintoma. Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Isso pode ser muito mais comum do que você imagina. Hoje a gente vai conversar sobre o tremor palpebral ou blefaroespasmo. E eu vou te explicar que eles são coisas diferentes. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, 1 a cada 100 mil brasileiros tem esse problema recorrente. Então fica até o final do vídeo para descobrir quando que é apenas um sintoma normal, um achado de exame, ou quando é uma doença propriamente que a gente tem que intervir, você tem que se preocupar de verdade. Aquele tremor que a gente sente na pálpebra, eventualmente em alguns momentos, ele é chamado na medicina de mioquimia palpebral. É um nome científico para ele, tá? O tremor da pálpebra. As principais causas para esse tremor são o estresse, a ansiedade, cansaço, privação do sono e excesso de cafeína. Segundo os estudos, dos arquivos de oftalmologia, as mulheres são mais afetadas, principalmente após os 40 anos, numa proporção de 4:1 para os homens. Mas atenção, existe a diferença entre a mioquimia, que é o tremor simples, e o blefaroespasmo, que geralmente é algo mais significativo e mais grave. Alguns estudos publicados no Jornal de Oftalmologia americano, a mioquimia ela é definida com uma duração de segundos a minutos, várias vezes por semana, com o fato de parar a redução do sintoma de forma espontânea, enquanto o blefaroespasmo já é diferente. Ele causa um fechamento completo da pálpebra, com dificuldade para abrir os olhos. Tá? E a diferença disso é feito pelo médico oftalmologista através de um exame que é o reflexo trigêmino palpebral. E aí a gente consegue definir se é uma causa neurológica ou é uma causa de um sintoma relacionado a estresse e ansiedade. Eu queria saber se vocês já sentiram essa diferença desse tremor, que é muito mais comum na população, do blefaroespasmo, que deixa o olho fechado e que o paciente quase não consegue abrir. Vamos conversar um pouquinho sobre os fatores que causam isso, fatores desencadeantes. Segundo a pesquisa da Forbes, encomendada pela Academia Americana de Oftalmologia, os brasileiros passam 5,4 horas por dia na frente do celular. É uma das maiores médias mundiais de uso de smartphone. E isso causa fadiga ocular, que é um dos principais gatilhos para esse tremor da pálpebra, para mioquimia. Outros fatores muito importantes também incluem a deficiência de magnésio, que é um mineral elementar que a gente adquire na alimentação, olho seco, consumo excessivo de álcool, entre outros fatores como estresse também que eu já citei. Eu queria conversar um pouquinho sobre a deficiência de magnésio com vocês. Ela é a causa nutricional mais comum. E segundo os estudos da Escola Médica de Harvard, esse mineral ele facilita a transmissão nervosa e regula as contrações musculares. Esse mineral está presente em alimentos como espinafre, castanha, banana e o arroz integral. Tem pesquisas que mostram que só o consumo regular desse tipo de alimento já resolve os casos em 70%. Então comenta aqui embaixo se você tem esse sintoma e você está fazendo essa complementação nutricional com esse tipo de alimento. Vou repetir para você: espinafre, castanhas, banana, arroz integral, entre outros, mas esses são os principais. Vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos e o sinal de alerta. A mioquimia ela tem uma resolução espontânea, mas o blefaroespasmo
já pode estar relacionado a outras doenças neurológicas, e aí é o ponto que eu quero que vocês fiquem mais atentos. Na maior parte dos casos, o tratamento é reduzir estresse, diminuir cafeína, dormir melhor, fazer compressas mornas. Segundo isso, 80 a 90% dos casos já são resolvidos. Claro que eu sei que reduzir o estresse, dormir melhor, isso é quase que uma epidemia, né, que a gente tem hoje de estresse, de carência de sono. A gente está falando aqui de hábitos de vida um pouco mais tranquilos se você está apresentando esse sintoma. Nesse caso da mioquimia, só desse tremor palpebral, não tem indicação da toxina botulínica. E agora os sinais de alerta. Se esse tremor for contínuo por mais de alguns dias, afetar outras partes do rosto ou causar um fechamento completo da pálpebra, aí pode estar representando uma causa neurológica mais severa. O Journal of Neurology classifica esses fatores como um fator de risco, principalmente para doenças como Parkinson. Então é super interessante procurar o oftalmologista, eventualmente um neurologista também, porque é fundamental o diagnóstico precoce para o tratamento adequado. Vamos falar sobre o que a gente pode fazer de prevenções e dicas práticas para vocês, pessoal. A regra que eu sempre falo nos vídeos, o 20-20-20, né? A cada 20 minutos olhando para a tela, você vai descansar por 20 segundos olhando para um objeto a 20 pés, que são 6 metros de distância. Hidratar bem os olhos, porque ficar na frente da tela causa o ressecamento do olho, então um colírio lubrificante. Limitar o café para 2 a 3 xícaras por dia. Exercícios físicos regulares para evitar o estresse. Só isso já causa 60% na redução da recorrência desses sintomas. E isso são dados da Revista Americana de Oftalmologia, então é super bem embasado, né? Outras técnicas comprovadas: compressas mornas 3 vezes por dia e fazer um movimento de piscar voluntariamente 20 vezes, forçando um pouquinho o músculo da pálpebra e otimizando a condução elétrica dele. Esses são exercícios que eles dizem de relaxamento facial. Uma coisa super importante que as pessoas fazem: evitem, por favor, esfregar os olhos. Esfregar os olhos pode machucar o teu olho, tem risco de descolamento de retina e, pelos estudos, piora a mioquimia, piora esse tremor da pálpebra. O tremor da pálpebra, ele é muito mais comum do que a gente pensa, só que 95% é benigno. O Ministério da Saúde mostra que os 5% restantes são algo mais grave, uma condição neurológica que deve ser tratada. Então, assim, se esse vídeo te ajudou a tirar essa dúvida que muitos pacientes meus têm no consultório, ou você eventualmente conhece alguém que está com esse sintoma, você pode compartilhar esse vídeo e tranquilizar essa pessoa, se for compatível com o que eu falei, sempre lembrando que isso não é uma consulta, isso são informações de orientação para vocês. Deixa o like para poder esse vídeo chegar a mais pessoas, compartilha com quem vocês acham que precisa. E eu queria saber qual dessas dicas aí vocês vão colocar em prática o quanto antes para melhorar os seus sintomas. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.